Irmãos, o entendimento do texto de hoje, ele é um desafio. Se você, principalmente quando a gente fala de uma geração que gosta de ler a Bíblia em versículos isolados, é muito fácil você pegar um texto como esse aqui e ler eles de picadinho, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, ok. João dá testemunho, ok. Todos nós temos recebido de sua plenitude, graça sobre graça, ok. Esse texto, ele tem um grande desafio nós temos um grande desafio diante desse texto de conectar todas as verdades que estão sendo colocadas aqui, que estão sendo expostas aqui. O que eu quero hoje é que nós saiamos daqui entendendo como cada uma das informações que estão nesse trecho se relacionam e como elas fazem sentido. E para tanto, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem num texto que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 33 de Êxodo. Já chegaram no 33? Amém. Então volta para o 25, enquanto não chegaram ainda. Então, para que nós possamos entender as verdades desse texto de maneira coesa, primeiro vamos comigo no texto que se encontra em Êxodo capítulo 25 e os versos 8 e 9. Êxodo 25, 8 e 9. Amém? Assim diz a palavra, em Êxodo 25, versículo 8: E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Instruções de Deus a respeito da construção do tabernáculo, amém? Agora sim vocês podem ir lá para Êxodo capítulo 33. Um capítulo que fala não sobre o tabernáculo em si, mas sobre um local que é chamado no Antigo Testamento de tenda do encontro, onde Moisés conversava com Deus. Isso antes da construção do próprio tabernáculo. Eu vou ler com vocês do verso 7 do capítulo 33 de Êxodo, e nós vamos até o verso 9 do capítulo 34, então acompanhem a leitura com muita atenção ao que a palavra de Deus está dizendo aqui. Êxodo 33 e o verso 7. Amém? Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, observavam Moisés indo até lá, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via aquela coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua própria tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. A expressão face a face aqui é metafórica, ninguém jamais viu a Deus, tá? Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço, Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Verso 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e agora você alcançou favor diante de mim, ou você alcançou graça aos meus olhos, dependendo da sua versão. Agora, se alcancei favor diante de ti, ou se eu realmente alcancei graça aos teus olhos, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha graça diante de ti, ou favor diante de ti. E lembra-te de que esta nação é o teu povo. Verso 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos graça aos teus olhos, ou favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Isso não é a prova de que nós encontramos graça aos teus olhos, o fato de que o Senhor anda conosco e não com os outros, não é? Verso 17. O Senhor disse a Moisés:
farei também isto que você falou, porque você alcançou graça diante de mim, ou graça diante dos meus olhos, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Me mostre a tua glória. 19. O Senhor respondeu: farei passar a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face. E é por isso que aquela expressão anterior, Deus falava com Moisés face a face, era metafórica. Porque aqui mesmo o Senhor está dizendo: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Até aqui o que nós vemos, Deus conversando com Moisés na tenda do encontro. O que acontecia do lado de fora quando Moisés estava lá? O povo via aquela parede, aquele bloqueio na frente da porta, e eles adoravam o Senhor, cada um da sua própria tenda. Mas Moisés, quando estava lá, conversava com o Senhor, e Moisés pede ao Senhor uma garantia de que ele não abandonaria o povo. E ele diz: Senhor, deixe-me ver a tua face. E Deus disse: ninguém pode ver a minha face e viver. Ninguém pode ver a minha glória e viver. Início do capítulo 34, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Lembrem-se, irmãos, Moisés havia quebrado as 2 primeiras tábuas da lei, as 2 primeiras tábuas dos 10 mandamentos, porque ele havia ficado irritado com o povo que estava adorando o bezerro de ouro. Então Deus não fez 2 novas tábuas, ele falou: mas não, agora você faz, eu só vou escrever, certo? Verso 2: prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado podem ser apacentados diante desse monte. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se de madrugada, subiu o monte Sinai como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora encontrei graça aos teus olhos, ou alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém? Podem voltar lá para o texto de João. Esses 2 trechos que nós lemos, se você contar, dividir o 34 e o 33, nós lemos 3. O de Êxodo 25 fala sobre uma instrução que Deus deu ao povo, para que o povo construísse um tabernáculo, que por sua vez seria o local onde o povo teria um relacionamento com o Senhor, onde o povo falaria com o Senhor, onde o povo levaria sacrifícios de louvor e de gratidão ao Senhor. Quando nós fomos para o texto de Êxodo 33, nós vemos Moisés falando com o povo e pedindo a ele uma garantia de que ele não abandonaria aquele povo teimoso. E Deus disse: eu irei com vocês, vocês acharam graça aos meus olhos. Então Moisés pedindo a Deus que não abandonasse o povo, Moisés pedindo a Deus que visse a glória, que pudesse ver a glória de Deus, e Deus dizendo: não, ninguém pode ver a minha glória, ninguém pode ver a minha face e viver. E a gente vê essa expressão se repetindo ao longo desses versículos: você encontrou graça aos meus olhos, ou favor diante de mim. Na versão de quem está escrito graça aos meus olhos? Graça aos meus olhos, graça aos meus olhos, favor diante de mim, são expressões intercambiáveis, tá? Significam exatamente a mesma coisa.
E a expressão achar graça aos olhos de Deus significa que Deus olhou para uma pessoa e decidiu se compadecer dela, como Ele mesmo diz aqui: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando você acha graça aos olhos de Deus, significa que Deus olhou para você e, apesar de você, estendeu a mão a você. Apesar de você. Então vejam, esses são temas que nós vemos acontecendo aqui. Deus ordenando a construção do tabernáculo para que ele se relacionasse com o povo que havia pecado. Isso por si só já é um povo ter encontrado graça aos olhos de Deus, porque o povo já havia, lembre-se, esse relato acontece um pouco depois que o povo adora o bezerro de ouro, então esse povo não merecia qualquer tipo de relacionamento com Deus. Ainda assim ele dá instruções para que houvesse um ambiente chamado de o tabernáculo, onde ele se relacionaria com o povo, e tudo isso como prova de que Deus não havia abandonado o seu povo. Ele entrega então no capítulo 34, além de todas essas instruções, essas afirmações, ele pega e dá de novo a Moisés as novas tábuas da lei que haviam sido quebradas, porque Moisés ficou irritado por causa do pecado do povo. Você vê esse balanço entre a paciência de Deus com o povo e o povo pecando contra Deus. E ainda assim Deus, porque aquele povo havia encontrado graça aos olhos de Deus, continuava usufruindo da companhia do Senhor. Amém? É isso que nós vemos nesses textos. E eu acredito de todo o meu coração que quando João escreve esses 5 versículos que nós lemos em João capítulo 1, ele tem o texto de Êxodo na sua mente. Se não, vejamos o que diz o verso 14 de João capítulo 1. E o verbo se fez carne. Assim começa o texto de João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Talvez o tema de que nós falaremos a respeito aqui, ele pareça um pouco repetitivo, porque semana passada a gente deu muita ênfase no fato de que o verbo esteve entre nós, de que o verbo estava no mundo, né? O que diz o verso 10. Parece que a gente vai ficar repetindo aquilo que a gente disse semana passada, mas existe um aspecto diferente nesse versículo aqui, é um pouco mais profundo. Lembrem-se de que quando João escreve o seu evangelho, o propósito maior dele era provar que Jesus era o Filho de Deus e que, portanto, Jesus era Deus. Lembram-se disso? Isso está escrito no finalzinho de João capítulo 20. E a própria designação Filho de Deus, chamar Jesus de Filho de Deus, significa dizer que ele é Deus, porque o próprio evangelho de João, no capítulo 5, verso 18, diz que quando Jesus dizia que ele era o seu próprio Pai, ele se fazia igual a Deus, e por isso os judeus queriam matá-lo. Porque quando ele dizia que ele era o Filho, as pessoas entendiam que ele estava dizendo que era Deus. Então as expressões, elas são quase que intercambiáveis, você pode falar uma ou a outra. Pois bem, Moisés falava com Deus. E esta palavra de Deus que Moisés escutava eventualmente é escrita em tábuas de pedra. A intenção de João aqui é dizer que esta palavra, através da qual Deus falava com Moisés, se manifestou entre nós. Dessa vez não só de maneira escrita, como havia se manifestado no Antigo Testamento e por meio de Moisés. Esta palavra vestiu a sua glória, com veias, com artérias, com músculos, criou sangue, ossos, unha, cabelo. A sabedoria eterna de Deus, que é a própria pessoa de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eternamente gerada do Pai, se tornou um ser humano. Carne e osso. É mais profundo do que o que está escrito no versículo 10, que diz que o verbo estava no mundo. Agora ele está dizendo como é que o verbo esteve no mundo. Ele esteve no mundo em carne. Ele esteve no mundo vestido de carne e osso. Este é o grande mistério da encarnação. Como é que pode a gente dizer que a sabedoria de Deus, o poder de Deus, esta sabedoria e esse poder de Deus que emana de Deus é uma pessoa que é o próprio Deus? E se vestiu de carne e esteve aqui no nosso meio como ser humano. É o grande mistério da encarnação. A palavra estava no mundo que não a conheceu. E como essa palavra esteve no mundo? Em carne. Isso mostra o processo de Deus se relacionando de maneira cada vez mais pessoal com o seu povo. Cada vez mais pessoal, cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. Mas aí o verso continua dizendo assim, que o verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Nós aprendemos aqui hoje na escola dominical, e nós aprendemos também ao longo das nossas leituras bíblicas, que o livro de Êxodo trata de 3 temas principais: o próprio Êxodo, a saída do povo do Egito, a entrega da lei
e a construção do tabernáculo, correto? Moisés perguntou a Deus, no texto de Êxodo que nós lemos: Senhor, se eu alcancei graça diante dos teus olhos, se eu encontrei favor diante de ti, Senhor, continue no meio de nós. Não foi isso que Moisés pediu a Deus? Se o Senhor está no meio de nós, isso é a prova que o Senhor não nos abandonou, porque esse povo é teimoso. E aí o texto segue, o texto de Êxodo do 33 para frente se segue com Deus dando a Moisés instruções sobre como construir um tabernáculo, justamente para que Deus continuasse se relacionando com o povo. Isto era o tabernáculo, Deus no meio do povo, um local onde o povo poderia ir e entregar seus sacrifícios de louvor e adorar a Deus e se relacionar com Deus. Todas as suas sessões, todos os seus utensílios, os móveis e até as roupas daqueles que serviriam ali no tabernáculo foram detalhadamente estabelecidas por Deus. Ali é o lugar em que a glória de Deus se manifestaria e o único local no qual o povo poderia se relacionar com Deus. E ao final do livro de Êxodo, lá no capítulo 40, o verso 34, nós lemos que a nuvem cobriu a tenda do encontro. Silêncio, por favor, pessoal. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor, que o Senhor não havia deixado Moisés ver, encheu o tabernáculo. O tabernáculo representava o local em que o povo adoraria a Deus e ofereceria louvor a Deus pelas coisas que Deus fazia e pelas coisas que Deus faria. Naquele tabernáculo a glória de Deus se manifestava. E quando nós lemos o verso 14 de João capítulo 1, que o verbo habitou entre nós, esta tradução ela é bem dinâmica. A palavra usada para habitou aqui significa de maneira literal: o verbo se fez carne e montou o seu tabernáculo entre nós. O verbo se fez carne, ou melhor dizendo, e tabernaculou entre nós. A encarnação de Cristo, a palavra de Deus se tornando gente, nada mais é do que tudo aquilo de que o livro de Êxodo fala, consumado em uma pessoa. A libertação do povo, o estabelecimento da Páscoa, da saída do Egito, seria consumada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei revelada em palavras a Moisés se tornou uma pessoa, Jesus Cristo. E esta palavra revelada de Deus armou seu próprio tabernáculo para habitar entre nós, uma tenda de carne e osso, onde Deus se manifestou de forma perfeita no meio do seu povo. Vejam, Deus não deixou em nenhum momento de ser Deus, e o Senhor Jesus não foi menos ser humano porque Ele era Deus. Este é um conceito que em latim a gente chama de vera homo, vera deo, né? Que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ou seja, aquilo que nós dizemos em escola dominical, não é 100% homem, 100% Deus. Deus como entendemos, do jeito que nós entendemos, vestido de duas naturezas, mas somente uma pessoa, no tocante à natureza de Deus, totalmente onisciente, sabe de tudo. No tocante ao homem, ele perguntava: o que as pessoas estão dizendo de mim? Ou o que queres que eu te faça? Não é? Ou onde estão os teus acusadores? Mas no tocante a Deus, onisciente. No tocante a Deus, criador de tudo que há, no tocante à natureza humana, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu medo. E ainda assim, ele nunca foi duas pessoas diferentes. Uma pessoa, só uma pessoa, mas em duas naturezas distintas. O Deus vivo, eterno, vestido de glória, e o verbo em carne que tabernaculou, que armou seu tabernáculo para habitar entre nós. Como isso é possível? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Essa é a majestade da encarnação do verbo. Então, como é que o verbo habitou entre nós? Em carne. Como foi que a palavra de Deus foi plenamente revelada a nós? Como um homem. Como é que a sabedoria de Deus tabernaculou entre nós, não mais em tendas feitas por mãos de homens, mas em carne, no meio de nós, dentro do nosso planeta. E o texto segue dizendo: cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Lembrem-se que na primeira pregação sobre o Evangelho de João, nós definimos como João usa a palavra verdade ao longo do livro. Lembrem-se que nem sempre verdade no Evangelho de João significa verdade oposto de mentira, verdade oposto de falso, mas verdade no sentido de autêntico, completo, revelação final. Tanto que Jesus diz que o povo queria mais pão
e Jesus diz que o maná no deserto não era o pão verdadeiro, ele era o pão verdadeiro, não porque o maná do deserto era falso, mas porque o maná do deserto não era a revelação completa daquilo que ele representava. Então por que cheio de verdade? Porque é a revelação final. Mas ainda assim o texto diz que ele era cheio de graça, não só de verdade, mas cheio de graça. E aí um pequeno comentário teológico: nem sempre a gente pode pegar palavras do Antigo Testamento e usar no Novo Testamento do mesmo jeito. Existem palavras que no Antigo Testamento são usadas de um jeito, no Novo Testamento são usadas de outro jeito. A própria palavra salvação, por exemplo, não tem a mesma conotação no Antigo Testamento que tem no Novo. Porém, eu chequei, e a palavra graça aqui significa exatamente aquilo que a gente aprende na EBD. Exatamente aquilo que é dito no Antigo Testamento sobre graça, significa a mesma coisa no Novo Testamento. Graça, o favor imerecido de Deus, o impulso de Deus para nos dar alguma coisa, independentemente da gente merecer ou não, porque nós não merecemos, não é? E esta graça está na conversa de Moisés com Jesus, com Deus, perdão, a conversa de Moisés com Deus. Vejam que Moisés pergunta: como se poderá saber verdadeiramente, ou de verdade, autenticamente, completamente, que nós achamos o quê? Graça aos teus olhos. Como é que a gente vai saber que nós realmente encontramos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? Será que não é o fato de nós, por termos a tua companhia andando conosco, sermos separados dos outros povos da terra? Não é isso, Senhor, que prova que nós encontramos graça aos teus olhos, o fato de o Senhor andar no meio do seu povo? Na mosca, Moisés. Moisés estava correto, é exatamente isso que verdadeiramente manifesta que um povo achou graça aos olhos do Senhor, quando ele anda no meio do seu povo. E o Verbo se fez carne e armou seu tabernáculo no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E o texto se segue dizendo: e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Existe uma discussão longa teológica se João, o autor aqui do Evangelho de João, o apóstolo, está falando sobre uma experiência pessoal específica ou sobre uma experiência geral. Vimos a sua glória, todos nós, não é? Eu digo isso porque, se vocês se lembrarem bem, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, nós lemos o relato da transfiguração de Jesus, ocasião em que Jesus assume a forma divina num monte na frente de 3 dos seus discípulos. João era um deles, e isso pode muito bem ser uma referência ao que João viveu ali. Nós vimos, estava eu ali, Pedro, Tiago, e nós vimos a glória dele. E Deus, ele falou: este é o meu filho amado, ouçam-no. Nós vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. Foi o Pai que falou. Isso pode muito bem ser uma referência a essa experiência pessoal de João. Mas a maneira como João relata suas experiências pessoais parece aplicar essa verdade ao todo, né? E isso pode ser falado de uma maneira mais geral, da experiência geral das pessoas que viram a encarnação do Verbo. Afinal, Felipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus diz para Felipe? Felipe, você já está há tanto tempo comigo e continua pedindo: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora, Moisés pediu para ver essa glória. Ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: não, porque ninguém pode ver a minha glória e viver. Então o único momento em que a glória de Deus foi vista, sem fulminar a audiência, sem fulminar os pecadores que estavam ao seu redor, foi quando esta glória foi velada em carne humana e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Assim a glória de Deus pôde ser vista e claramente reconhecida como sendo a glória do Filho legítimo, único Filho legítimo do Pai. Lembra que nós falamos semana passada? Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus por direito de nascimento. Nós fomos feitos, mas quando nós vimos Jesus, nós vimos a glória do único Filho legítimo, original do Pai. Nós somos adotados. E isso ficou claro, muito claro para todos nós, quando a glória dele foi vista em carne e habitou entre nós. E nós iniciamos então o verso 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: olha só,
esse versículo às vezes parece que... Eu não sei, quantos aqui já leram o Evangelho de João algumas vezes? Ok. Vocês já passaram por esse texto e acharam que esse versículo estava meio jogado aqui? Tipo, do nada João aí volta para o verbo, não é? Mas não, lembre-se, ele não está jogado aqui, porque lembre-se que os primeiros 18 versículos do Evangelho de João são a introdução, e os dois personagens principais desse trecho são o próprio Jesus e João Batista, não é? Então os versos 6 a 9 já falavam sobre João Batista, que ele veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para dar testemunho da luz. Então ele joga aqui, ele entra aqui nesse verso 15, nós temos uma espécie de expressão de parênteses no fluxo do texto, como que para dizer assim, lembra daquele João que veio dar testemunho a respeito da verdadeira luz, que vinda ao mundo e ilumina toda a humanidade? Pois bem, é este verbo aqui que estava no mundo e habitou entre nós de que João estava falando. João dá testemunho a respeito dele, conforme os versos 6 e 7 dizem, ele dá testemunho a respeito de Jesus. E este verbo aqui, em carne, é dele que João estava falando, João Batista, ok? E o que João dizia? Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Isso é o que João Batista falava sobre Jesus, quando ele testemunhava. Lembrem-se que muitas pessoas atribuíram a João Batista o próprio status de Messias, em algumas ocasiões, não é? E João tinha o tempo todo para falar, não sou eu, o verdadeiro Messias, eu não posso nem desatar a sandália do pé dele, não sou eu. E João dizia, ele vem depois de mim, mas ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. E aí, isto que João Batista falava a respeito de Jesus tem um impacto muito grande naquele tempo. Por quê? Porque na cultura bíblica, a experiência e o tempo de ministério, a idade, eram aspectos importantíssimos para avaliar a importância de alguém. João Batista começou o ministério dele antes de Jesus começar seu ministério. João Batista era mais velho do que Jesus, não é? E aí João Batista diz, não, ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. E por que ele existia antes de mim? Porque Jesus não é só um homem que nasceu no primeiro século, porque Jesus não passou a existir jamais, ele sempre existiu. Ou como nós lemos nos primeiros versos, ele é o verbo que estava com Deus e era Deus desde a eternidade passada. Então, por mais que João tenha nascido antes de Jesus em carne, por mais que João tenha começado seu ministério antes de Jesus, Jesus já é Deus eterno antes de tudo isso. E portanto, ele é mais importante do que eu, ele já existia antes de mim, ele já está bem mais importante do que eu. Vai chegar depois, mas ele é mais importante do que eu. Isso é verdade para todo e qualquer profeta, sabe? Isso é verdade para todos os patriarcas, isso é verdade para todos os sacerdotes. Jesus precede a todos, tanto é que Jesus diz aos fariseus, no capítulo 8, que Abraão, o pai daquelas pessoas, ele diz, Abraão, o pai de vocês, se alegrou quando ele viu o meu dia, ele ficou feliz. E aí os judeus lhe perguntaram, peraí, você não tem nem 50 anos, você viu Abraão? Como assim? E Jesus responde, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras e quiseram matá-lo, não é? Porque ele se fazia igual a Deus. Então este é o testemunho de João Batista, de que o verbo que já estava com Deus, existia antes de tudo existir, por meio de quem todas as coisas foram criadas, estava no mundo, se fez carne, habitou entre nós. João estava dando testemunha deste verbo, é dele que eu estava falando. Entendendo o testemunho de João, vamos para o verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu apanhei desse texto, tá? Eu apanhei bastante desse texto. Então eu falei até para o Vinícius, quando a gente se falou essa semana, eu falei, rapaz, 3 semanas apanhando desse texto. Esse verso é bem difícil de traduzir, tá? Muito difícil. A Revista Corrigida diz o seguinte: todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. A Almeida Revista Atualizada diz, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. A NVI diz, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E a Nova Versão Transformadora diz, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Bem difícil de traduzir. Esse porquê do verso aí ele é dispensado em algumas versões. Quem tem porquê no início do verso aí? Quem não tem?
Pois, e quem começa já, todos recebemos na sua, direto no todos. Esse porquê aí não é bem um porquê no grego, ele é um início de discurso direto. Mas assim, se a gente for pegar a essência do texto, vamos lá. No texto original, a plenitude de Deus, a plenitude é a fonte através da qual nós recebemos graça sobre graça, certo? Como é que nós recebemos graça sobre graça? Através da plenitude. Esse é o mote do versículo, ok? E plenitude traz a ideia de algo que é inteiro, que é pleno, que é completo, que é perfeito. Está presente em todo esse trecho, esse conceito de plenitude, do 14 ao 18. E o versículo diz, quando o verso que diz cheio de graça e de verdade, usa essa mesma palavra raiz de pleno no grego. Cheio de graça e de verdade poderia ser traduzido pleno de graça e pleno de verdade, completamente com graça e completamente com verdade. E essa ideia de completo, pleno, traz a ideia de cheio, de completo, de que era isso que a gente estava esperando, plenitude. E o Novo Testamento todo, ele trata Jesus como revelação plena daquilo que Deus queria comunicar à humanidade, porque Ele mesmo é a revelação total de Deus em carne humana, porque Ele é Deus em carne humana. O apóstolo Paulo faz coro a isso aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo falando sobre Jesus. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e toda a potestade. E aí o sentido da expressão graça sobre graça, então pleno, Jesus completo, revelação completa, e a expressão graça sobre graça traz uma ideia de acúmulo, de graça completa, graça para qualquer situação, graça suficiente para perdão de todo pecado, para qualquer tipo de pessoa que se achegue a Deus, graça suficiente para nos permitir ver, não um pedacinho das costas de Deus como Moisés viu da rocha, mas para vê-lo plenamente manifesto no nosso meio, em carne, habitando entre nós. Esta é a graça recebida pela plenitude da encarnação do Verbo na terra. Esta graça foi manifesta, a promessa desta graça foi manifesta desde o primeiro pecado no Éden, quando Deus disse que mandaria da semente da mulher alguém que pisaria na cabeça Ele mandaria da semente da mulher alguém que pisaria na cabeça da serpente. Quando Deus promete isso, Ele começa a prometer a encarnação do Verbo. E esta promessa, esta aliança que Deus faz com o povo, foi administrada de diversas maneiras, em diferentes versões ao longo da história. Existe a aliança com Noé, de não mais destruir o mundo com água. Existe a aliança com Abraão, a aliança de uma terra para o povo e de uma descendência através da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Existe uma aliança com Moisés, em que Deus revela a sua moralidade, o seu desejo para o comportamento humano. E aí a história vai sendo costurada, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí o autor de Hebreus vai nos dizer no primeiro verso: no passado o Senhor falou conosco, com os pais, não é? De diversas maneiras, de muitas formas diferentes, mas nos últimos dias Ele fala conosco através do Filho, que é a revelação completa. Ainda bem, porque se tivesse parado na lei de Moisés, a revelação, não faça senão você vai para o inferno, a gente estaria tudo no inferno, estaríamos todos no inferno. Mas mesmo assim, todos os aspectos dessa aliança eram necessários. Lembra da pergunta que nós fizemos aqui na Escola Bíblica Dominical? Você chega para uma pessoa: Jesus quer te salvar. E aí a pessoa: salvar do quê? Para isso existe a lei. Salvar de tudo isso que você faz que não se conforma aos meus mandamentos. Você precisa de salvação para isso. Mas logo após vem do Senhor a graça. Ou nas palavras do verso 17: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É o que a gente está falando aqui. Percebam, o texto não diz que Moisés deu a lei. A lei não foi dada por Moisés. O que o texto diz? Por meio de Moisés. A lei foi dada por meio de Moisés. Moisés foi o canal para que Deus, o Deus da lei, entregasse a lei. E quando Moisés recebeu a lei, no texto que nós vimos lá, a partir do capítulo 34 de Êxodo, pela segunda vez já, porque tinha quebrado as primeiras tábuas, a lei deixou muito claro qual era a vontade de Deus para o povo, e o povo quebrando essa vontade o tempo inteiro, e a impossibilidade do homem se conformar àquilo que Deus exige, e portanto a inevitável condenação de todo aquele que está fora dessa lei. Por meio de Moisés veio a lei, mas porque a lei não tinha material para salvar ninguém,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, favor imerecido de Deus, a verdade, a plenitude da revelação de Deus, tudo por meio de Jesus Cristo. E o verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Esse verso é sensacional. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Essa palavra revelou, ela vem de uma raiz grega. Vocês já me ouviram falando aqui, ou já ouviram algum teólogo usando a palavra exegese? Quem já ouviu essa palavra? Vocês sabem o que é exegese? De maneira bem... A gente usa muito isso na teologia, de maneira bem simples. Quando a gente faz exegese de um texto, é porque a gente está extraindo informação daquele texto. Exegese é escavar um texto, é extrair informações daquele texto, né? Pois é, a palavra grega que traduz o verbo revelou aqui, adivinha que palavra é essa? Exegese. É quase como se o texto dissesse, não a palavra exatamente, tem a declinação, a conjugação do verbo ali, mas é essa raiz da palavra, tá? É como se o texto dissesse que Jesus, ele é a exegese de Deus, ele é a explicação clara de Deus, ele é a revelação final de Deus. Se você tentar entender a Deus, não consegue pensar em Deus, porque ele é transcendental, você não consegue entender como seria o caráter de Deus, como é que Deus se comporta, como ele fala, como ele pensa, como ele sente. Leia o Novo Testamento, aprenda de Jesus, porque ali você estará fazendo uma exegese de Deus, ali você estará entendendo como funciona o caráter de Deus. Não consegue conceber como Deus é, leia o que a Bíblia diz sobre Cristo, e você entenderá como Deus é. Agnósticos muito ousadamente, de maneira bastante arrogante, dizem: se Deus existe, a gente não tem como saber. Ele não se revela a nós, a gente não consegue acessar. É você que pensa, agnóstico. Nós conseguimos saber exatamente como é o caráter de Deus em termos que a nossa mente humana consegue entender, olhando para Jesus Cristo, que é a revelação plena de Deus. Mas eu te pergunto uma coisa. A gente lê no texto que quem revelou Deus para nós foi o Deus unigênito, o Filho unigênito de Deus que está junto ao Pai. Este foi quem revelou Deus a nós. Mas aí o verso 18, ele começa dizendo que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O que diz o verso 14, logo no início? O verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós contemplamos, em algumas versões, ou nós vimos a sua glória. Nós vimos. Mas o texto diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas nós o vimos. Pois é, isso é verdade. Ninguém jamais viu a Deus da maneira como Ele se revela em glória mesmo. Outro dia eu vi um vídeo bizarríssimo de uma igreja que colocou um monte de confete dentro do sistema de ventilação. E eles ligaram o sistema de ventilação, começou a cair confete na igreja inteira. Igreja, né? E aí eles falaram assim: é a glória de Deus, irmão, se manifestando aqui no meio. Se aquilo fosse a glória de Deus, estava todo mundo morto naquela igreja. Ninguém pode ver a Deus e viver. Os anjos que estão ao redor de Deus, eles têm um par de asas extras para cobrir os olhos, para não olhar para Deus. Mas como é que nós podemos contemplar a Deus de maneira que nós não fomos mortos pela glória de Deus? Quando o Verbo se fez carne e montou seu tabernáculo em nosso meio. Aí sim nós podemos ver ou contemplar a sua glória, porque o verbo é diferente, ver e contemplar aqui, são dois verbos diferentes, significam basicamente a mesma coisa. E aí nós podemos ver a glória de Deus em Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós quiséssemos fazer uma linha de raciocínio para um texto como esse, harmonizando ele com Êxodo 33, seria algo do tipo: toda a humanidade pecou contra Deus e merecia condenação, mas houve um povo que encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus revelou a sua lei a esse povo, uma lei de conduta, de organização religiosa, de combate ao pecado, de organização civil, por meio de um homem chamado Moisés. Deus revelou essa lei. Este homem com quem Deus conversava como se fosse um amigo. A lei foi dada por meio dele. Mas o povo quebrou esta lei, mesmo tendo tido o privilégio de receber a lei de Deus. Esta era a palavra de Deus revelada em forma de lei, e ainda assim o povo, tendo a palavra revelada em forma de lei, não obedeceu. E aí Moisés, que representava o povo como um sacerdote ali, como um profeta,
na esperança de sentir a garantia de que Deus não abandonaria o povo pela sua rebeldia, a garantia de que o povo tinha mesmo achado graça aos olhos do Senhor, ele pede para ver a glória do Senhor, não é? Mas o Senhor diz: não, ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode ver a glória de Deus e viver. O Senhor nega isso a ele. Ao invés de mostrar a sua glória a Moisés, Deus manda que ele orientasse o povo a construir um tabernáculo, para que ali Deus habitasse e o povo entregasse sacrifícios a Deus e se relacionasse com Deus. E isso tudo, depois de o povo ter pecado contra o Senhor, mesmo assim vieram instruções sobre um ambiente que poderia ser usado como um ambiente de interação entre o povo e o seu Deus. E esta foi a palavra que Deus deu a Moisés, a respeito da lei, a respeito do tabernáculo. E esta palavra, num período que o Novo Testamento chama de plenitude dos tempos, misteriosamente essa palavra se fez carne e veio não a um tabernáculo construído por pessoas, mas Ele mesmo armou seu próprio tabernáculo entre nós, habitou entre nós, cheio de graça que nós encontramos aos olhos do Senhor e cheio de verdade. E assim nós podemos contemplar a sua glória. Assim o Deus que ninguém jamais viu, assim o Deus que Moisés não pôde ver, porque senão ele morreria, assim esse Deus pôde ser contemplado por nós, e nós vimos a sua glória. Glória que Moisés pediu a Deus que o deixasse ver, e Deus disse: não, nós podemos ver essa glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Deus unigênito que está junto ao Pai é quem revela o Deus que ninguém pode ver, a nós. Ele havia começado a se manifestar através da lei que foi dada por meio de Moisés. Através dela nós entendemos um pouco de quem Deus é, um pouco do caráter de Deus, mas como é que Ele se manifestou de maneira plena a nós, em plenitude? Quando foi que não só nós achamos graça aos olhos do Senhor, mas encontramos graça sobre graça sobre graça aos olhos do Senhor, de maneira completa? Isso aconteceu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, quando o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Assim a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, armou seu tabernáculo entre nós, era verdadeiramente, plenamente, completamente cheio da graça de Deus. E é deste homem que João Batista dá testemunho e grita em alta voz: é Ele, esse é aquele de quem eu dizia que vinha depois de mim, mas era mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Antes de mim, porque Ele é o Verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus. João deu testemunho dele quando dizia: é dele que eu estava falando quando eu dizia que viria alguém depois de mim, mais poderoso do que eu, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Já existia muito antes de mim. E assim, com a revelação plena do Verbo, todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça. Graça irresistível que se manifestou quando a nossa carne, que amava o pecado, ela foi ali tornada não tão atraente a nós pelo Senhor, e Ele nos trouxe amor real a Ele. Graça que se manifestou quando as pessoas deixaram de buscar a Deus, e Ele em carne e osso veio buscar essas pessoas que o abandonaram. Graça que se manifestou e que se manifesta, que nós achamos todos os dias aos olhos do Senhor, quando Ele perdoa o mesmo pecado pela 77ª vez. Graça de Deus que se manifestou o Salvador a todos os homens. Graça de Deus que é a motivação de Deus em nos salvar, e é por graça, e se é por graça, não é por obras, porque de outra maneira não seria graça. Graça que superabundou onde abundava o pecado. Graça que nos permite chegar com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia. Graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, suprimento ilimitado de graça para todo aquele que nele crê. Tudo isso recebido de Deus, pela manifestação em carne do Verbo, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, sendo encontrado em carne e habitando entre nós, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Este Verbo em carne, esta palavra encarnada chamada Jesus, te convida a encontrar graça aos olhos dele. Este Verbo em carne, esta palavra encarnada chamada Jesus, te convida a se arrepender de uma vez dos seus pecados e ser salvo da condenação eterna pela fé nele. Creia de todo o seu coração
no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Arrependa-se dos seus pecados, abandone a vida de pecado, abandone o ambiente de pecado, abandone a sua situação de pecado, e Ele enviará o Espírito dele ao seu coração e te tornará um filho de Deus. Espírito que clama Abba Pai, o mesmo Espírito que veio a Jesus quando ele foi batizado, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Este mesmo Espírito vem sobre você para se tornar um filho em quem Deus se agrada. Mas tudo isso somente se você crer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e é somente através dele que nós podemos receber graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, suprimento ilimitado de graça para perdoar todos os pecados cometidos, que estão sendo cometidos agora e que serão cometidos até o final da sua vida. Vamos orar?